Vamos ao término da nossa leitura de hoje, que está em Números capítulo 20. Para você que está chegando agora, uma ótima noite, na paz do Senhor Jesus, que essa paz que excede todo entendimento possa estar sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. E como eu sempre digo, se está triste por algum motivo, entre na presença do Senhor. Essa é a receita, não tem outra receita. Porque na presença dele há abundância de alegrias. À sua mão direita há delícias perpetuamente. Eu penso que por causa desse versículo, o Salmo 16, esse é o versículo 11, né, na parte B do versículo, eu penso que é por isso que é o único salmo que está escrito, Salmo excelentíssimo de Davi. Como eu amo esse salmo. A morte de Miriam. Então está em Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Mais uma murmuração. Até alguns capítulos atrás, Deus já tinha contado 10. Eu penso que essa aqui deve ter sido já a 13ª, 14ª. Eu comentava sobre isso, que Deus sabe quantas vezes nós murmuramos na nossa vida toda. Misericórdia. Ainda bem que hoje a graça do Senhor é sobre a nossa vida, porque senão seria bem difícil, não é? Quantas vidas já morreram aqui, ó, até aqui, nesses 3, né? Nós lemos o Gênesis, depois o Êxodo, depois o Levítico, agora Números. Dentro de 4 capítulos, 4 livros, quantas pessoas não morreram, não é verdade, amados? Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a toda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás águas da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não colocareis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha o motivo pelo qual Moisés não entra na terra prometida. Olha a ordem do Senhor, amados. A gente precisa ler e meditar.
O Senhor diz assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha. Era para falar. Olha só, falai à rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha. Mas o que Moisés fez? Olha a pergunta de Moisés. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. A rocha é Cristo. Não era para ferir, era para falar. Porque só da gente falar algo para o Senhor Jesus, Ele nos concede, se isso for da sua vontade. Mas o que ele fez? Ele disse: ouvi agora, rebeldes, ou seja, ele cirou. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ou seja, já duvidou. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Era somente para ele dizer: rocha, sai a água de ti, porque o nosso Jesus estava simbolizado nessa rocha. E olha a ira de Deus contra eles. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não colocarás, ou seja, não colocareis, vocês não vão colocar esta congregação na terra que lhes tenho dado. Amados e amadas do Pai, quando a gente duvida do que o Senhor pode fazer por nós, porque Ele pode, Ele é o Deus que por nós tudo executa, nós estamos ferindo o coração do Senhor Jesus. Nós estamos simplesmente dizendo assim: Ele não é capaz de fazer isso por mim, porém, o Senhor é capaz de fazer tudo. Ele move o mundo por você e por mim. Quando nós cremos na palavra dele, somente crer, nada mais. Se nós não cremos, nós ferimos o coração do Pai. É muito sério, é muito grave. Murmurar é não crer no que o Senhor pode fazer por nós, porque Ele tudo pode. Ele é o Deus que por nós tudo executa. Não teve como eu não comentar esse trecho, porque é muito profundo. Moisés feriu a rocha 2 vezes e por isso ele não entrou na terra prometida. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois, Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós, no Egito, habitamos muitos dias. Esses muitos dias aqui, amados, foram 430 anos, viu? Lembrando. E nós, no Egito, habitamos muitos dias. Perdão, estou repetindo a mesma frase. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixai-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Então, os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e, se eu e o meu gado bebermos das águas, darei o preço delas. Era um lugar, amados, muito deserto. Então a água ali era preço altíssimo.
Como o petróleo é para nós muito alto o preço, as águas ali também eram, porque eram escassas. Então Moisés propôs pagar o que o povo bebesse, porque afinal de contas eram mais de 2 milhões de pessoas. Então ele continua dizendo: sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então, partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Essa leitura foi um pouco extensa, amados, porque ela teve 29 versículos e versículos grandes, bem extensos também. Mas uma meditação rapidinho, que era que nós estamos em 12 minutos e 44, sobre a morte de Arão. Vocês já pararam para pensar? Ouvir Deus falando assim para Moisés: despe a Arão, ou seja, tire as roupas sacerdotais de Arão, porque senão depois dele morto não poderia tirar para passar para o seu filho Eleazar. Vocês já pararam para pensar? Saber que o Senhor estava falando simplesmente: daqui a poucas horas Arão vai morrer, lá no monte Hor, H-O-R. A gente sabe que pode morrer a qualquer momento, não é verdade? Pode a gente estar falando aqui e de repente o Senhor nos levar para si. Mas a gente saber que vai subir para o monte e ali vai morrer naquele monte, naquele exato momento, está subindo o monte e sabendo assim: a hora que chegar lá, que o meu pé pisar no monte, pronto, eu vou expirar, eu vou morrer. Não é nada fácil, não é, amados? Então, a nossa vida aqui é da mesma forma. Nós estamos subindo uma colina, subindo o monte do Senhor, espiritualmente dizendo. E, de repente, o final dessa colina, desse monte, pode estar a 30 minutos para a gente terminar essa colina e lá no final dela a gente perder a nossa vida aqui, dessa terra. Agora a pergunta que fica para mim e para você, a pergunta que não quer calar: nós estamos prontos para chegar no final da colina, no final do monte, e ali encontrarmos com o Senhor? A palavra do Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu estou falando com você aqui agora, exatamente no dia 15 de maio de 2020. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui para ler mais um capítulo da palavra do Senhor. Só o Senhor sabe, nós não sabemos, não é verdade?
Estamos com vida e com saúde, muito cansados a cada dia da nossa lida, da nossa luta, que não é nada fácil. Mas no outro dia, ou daqui meia hora, só o Senhor sabe se estaremos aqui. Então te prepares, esteja na presença do Senhor o tempo todo. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e que essa palavra te traga uma reflexão. Eu estou subindo o monte. Eu preciso viver o dia de hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento, para mim ou coletivamente. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor continue estendida sobre a tua vida, não só agora, mas para sempre. Amém?